Olá, é com a grande satisfação que a gente aceitou o convite, né, do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec para proferir esse estudo hoje, um estudo bem curto, né, a respeito de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Está presente no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, voltados para os itens 1 e 2, parábola do festim de bodas. Meu nome é Marcos Moreira Marques, eu sou trabalhador do Grupo Espírita Amor é Verdade, onde eu dirijo o estudo de a Gênese, um estudo de o Céu e o Inferno e também um de Iniciação à Doutrina Espírita. Também faço parte da diretoria da casa, né, com a função de segundo tesoureiro, e esse é um trabalho que me dá muita satisfação. Além disso, também sou pesquisador da história do Espiritismo, sou pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu desenvolvo a pesquisa Cura e Caridade Espírita no Rio de Janeiro da Primeira República. E faço parte também do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, o NUESH, da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. Bom, antes de nós começarmos a tratar especificamente, né, da parábola que nos onde somos convidados a estudar, é importante a gente compreender a situação em que ela ocorre, ou seja, em que circunstâncias, né, Jesus se utiliza dessa parábola e qual é o ensinamento que ele quer nos trazer, né? Muitos estudiosos dos evangelhos, eles concluem que o uso de parábolas por Jesus ele se dá na situação de uma mudança pedagógica, né? Quem tiver curiosidade pode pegar qualquer um dos evangelhos e vão perceber que Jesus só passa a utilizar parábolas a partir do Sermão da Montanha, né? Esses estudiosos, né, eles alegam que o ensino que vinha sendo trazido por Jesus, ele talvez estivesse além da capacidade de entendimento daquele povo simples, rude, né, um povo que vivia no campo, né, sem muita condição de estudo, de reflexão. E a gente percebe isso claramente no Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, ele não contém só as bem-aventuranças, há um grande conjunto de ensinamentos, alguns de difícil compreensão, né? Dar uma face, se apanharem outra, né? E por aí vai. Bom, então a partir daquele momento Jesus começa a se utilizar de parábolas, que são histórias, alegorias que têm como fundo, né, um ensino moral, né? E essa parábola, que é o nosso objeto de estudo hoje, ela é proferida por Jesus em um cenário, né, que a partir de algum momento da sua caminhada parece ser repetitivo, que ele ser acompanhado, né, por fariseus, por saduceus, por doutores da lei, né, que ficavam verificando aquilo que ele estava falando, espionando, né, o que ele falava, o que ele ensinava, a ver se ele caía em algum tipo de contradição de acordo com as leis judaicas, né? Eu não vou usar o texto de Mateus, que é o texto que Kardec usa, né, no trabalho. Eu vou usar o de Lucas, mais adiante eu vou explicar por quê. Porque existem duas versões para essa parábola. Me parece que a versão de Lucas ela é mais simples, né? Ela é mais fácil de compreender.
Mas lá em Lucas, no capítulo 14, ela começa assim: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Eles quem? Eles, né, os saduceus, né, aqueles que o acompanhavam. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, né? E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Ele vai direto àqueles que o perseguiam, né, que o acompanhavam, e pergunta a eles: é correto? Será que é correto curar alguém no sábado? Mas eles ficaram calados, né? Eles, porém, calaram-se e, tomando, o curou e despediu. Ou seja, ele cura aquele doente e manda que ele vá embora, né? E ele mesmo responde, e respondendo lhes disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? Ou seja, o jumento ou o boi para aquele povo era um bem assim muito precioso, né? Então, se você tem aquele animal, ele cai num poço, ele se machuca, qual deles que não se proporia a ajudá-lo? E eles continuaram calados. Ele diz: e nada lhe replicaram sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disseram-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. É a partir daí que Jesus vai justamente trazer a nossa parábola de estudo, né? Um dos que estavam presentes ali, ele vai dizer: bem-aventurado, né? Bem visto, bem amado é aquele que conseguir comer o pão no reino de Deus. Bom, então, dando continuidade ao diálogo, né, Jesus narra uma parábola que está presente em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14. E ele começa dizendo assim, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. Ou seja, ele começa descrevendo, né, uma passagem, uma alegoria, uma mensagem, se referindo a um reino, a forma político-administrativa que se conhecia na época, né? No topo dessa forma administrativa estava um rei, ou seja, aquele que detinha todo o poder, todo o manancial de decidir, né? E pela posição dele, a posição que ele tem, ele chama, né? Ele convida um grupo de pessoas, né? Bom, e essas pessoas, elas simplesmente se recusam a ir. Não há uma explicação de porquê, né? Elas simplesmente se recusam a ir. Bom, em seguida ele diz: o rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas.
Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Ou seja, apesar de terem sido convidados pelo rei, né, rei esse que manda diversos servos ao encontro, né, desses convidados, fala para eles, olha, está tudo pronto, o banquete está servido, né, e um vai dizer que não pode porque precisa ir para sua casa de campo, o outro tem um negócio a tratar, então ele também não pode ir, né, e acabam não indo, né. Bom, e aí ele continua, né? Os outros, além desses que se recusaram porque tinham trabalho, porque tinham os seus negócios, ele diz, os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito múltiplos ultrajes, né? Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Né? Continuando a parábola, né, Jesus diz, então disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa, né? Então havia convidados que tinham sido escolhidos, eles foram chamados para a festa, uns se recusaram por conta dos seus negócios, outros porque tinham tarefas nas suas casas, outros foram ainda piores, né? Porque maltrataram os servos, mataram os servos, isso teria levado à cólera do rei, né? E por fim ele diz, já que esses convidados não aceitaram, que se vazem encruzilhadas e que se chame, né? Os coxos, os doentes, né? Os cegos, né? E aí a sala ficou cheia. Há um determinado momento em que ele vai dizer que entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Repetindo, isso está em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Há uma outra versão para essa parábola, que aparece em Lucas, né? Versão essa que Kardec não usa, mas se trata do mesmo ensinamento, né? Que ela é mais simples, né? Menos violenta, traz uma posição menos rancorosa, né? Do rei ou do senhor. Essa passagem lá em Lucas começa assim, ela está do capítulo 14, vai do versículo 15 ao versículo 24. E ele começa dizendo, ouvindo essas coisas, um dos que se reclinavam, né, ao triclínio disse-lhe, feliz quem comer pão no reino de Deus. E ele disse-lhe, certo homem fazia um grande jantar e convidou muitos. E enviou seu escravo na hora do jantar a dizer aos convidados, vinde, já está tudo preparado. Então a descrição do episódio é muito parecida, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito desse triclínio e a passagem que antecede todo esse ensinamento, né? E sendo que aqui não há um rei, há um senhor, né? Ele diz que vai preparar um jantar e convidou muitos e enviou seu escravo, o seu servo, né? Para chamar esses convidados. Bom, esses convidados e começaram todos a desculpar-se, né? O primeiro disse-lhe, comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Passo-te termo por escusado, ou seja, me desculpe por não ir. Né? E outro disse, comprei 5 juntas de boi e irei examiná-las. Peço também que me desculpe. E outro ainda disse, casei-me e por isso não posso ir. Né? Bom, aí a relação de desculpas é muito parecida, né? Um tem um campo para tratar, o outro tem os seus negócios, o outro acabou de casar, né? Então existem sempre um grande número de desculpas para não comparecer lá ao banquete.
Por fim, ele diz, voltando o escravo, narrou isso a seu senhor. Então, insatisfeito, o dono da casa disse a seu escravo, sai depressa às ruas e vielas da cidade e introduz aqui os mendigos e aleijados, cegos e coxos. E disse o escravo, Senhor, feito o que mandaste, e ainda há lugar. Né? Ou seja, mesmo chamando uma grande quantidade de pessoas que ainda não tinham sido convidados, né? Chamou aqueles que aqui são apresentados como cegos, como mendigos, como aleijados, como coxos, né? Ainda havia sobrado lugar. E aí a parábola termina e disse o Senhor ao escravo, sai pelas estradas e atalhos e obriga a entrar para que se enche a casa. Pois digo-vos que nenhum dos homens convidados me provará o jantar. E aí termina a parábola. É possível a gente observar a semelhança entre os dois, né? Jesus quer trazer um ensinamento. E esse ensinamento ele está, a princípio, relacionado aos judeus. Né? Os judeus eles são os convidados. Né? Eles, pela história que eles têm, né? Ao longo da sua história, da narrativa judaica, eles são aqueles que haviam sido convidados a exercer a sua espiritualidade à luz, né, do princípio da existência de um Deus único. Essa é a diferença, né, o elemento fundamental que vai levar Jesus a reencarnar nesse povo. Né? Não é uma diferença simples. Né? A gente vai encontrar pouquíssimas referências na antiguidade a algum tipo de povo que cultuava um Deus único. A gente acha isso no Egito, né, em Akhenaton, um faraó egípcio que tenta colocar no Egito o culto de um único Deus, o Deus Sol. Ele acaba sendo assassinado, né? Depois dele assume Tutankhamon, que morre muito cedo, e o reino volta todo ao culto de centenas de deuses. Né? A gente vai encontrar isso em o culto de Zoroastro, mas isso já um pouco depois. Né? Mas essas são apenas referências. A referência principal a um povo que cultua um único Deus é o povo judeu. Né? Além disso, assim mesmo, essa não é uma referência uniforme. O culto ao Deus único entre os judeus vai surgir por volta de 700 anos antes de Cristo somente. Antes disso, principalmente o reino do norte, né, o reino de Israel, que está muito ligado aos sírios, eles têm o culto a diversos deuses. Essa unificação, essa tentativa, essa progressão no sentido de cultuar um Deus único, ela só vai ocorrer após o episódio do exílio babilônico, né? Como eu disse, por volta de entre 600 e 700 anos antes de Cristo, quando os judeus eles retornam ao reinado, né? Os dois reinados, o reinado de Israel, que é o reinado do norte, e o reino de Judá, que é o reino do sul. Aí ocorre sim uma unificação desses dois reinos numa única nação, a nação de Israel. Bom, Jesus poderia ter encarnado em diversas culturas do mundo, né? Porque encarna entre os judeus, justamente por conta desse elemento, a existência de um Deus único. Né? Esse povo ele recebeu ensinamentos, ele recebeu convocações, né, de diversos servos. E quem são esses servos? São os profetas, né? As dezenas de profetas, de médiuns que reencarnam, né, entre esse povo e convida esse povo a uma prática diferente daquela que ele acabou exercendo. Né? Há um grande número de profetas, todos eles estão sempre observando o que acontece na sociedade, denunciando os reis que não exercem o seu reinado, um reinado voltado para o povo, denunciando a fome, denunciando a exploração. Né? Alguns deles a maioria deles vai ser mortos, né? Como aconteceu na parábola, onde alguns dos servos enviados eles são maltratados, eles são mortos, né?
Outros não vão ouvir o que esses profetas estão dizendo, a convocação que eles fazem. Uns estão muito ocupados porque têm a sua tarefa, porque acabaram de casar, porque tem o campo que precisa servar. Então, o ensinamento dessas duas parábolas é justamente isso. O convite que é feito, a recusa, né, que é dada por aqueles que são convidados, e aí aparece Jesus. Né? Jesus vai até os judeus não o ouvem, e aí ele manda que os seus servos, os seus discípulos, né, os seus seguidores, convidem a outros, né, aqueles não judeus, os que são identificados na parábola como os cegos, os coxos, os mendigos, né, aqueles que não eram os convidados. Ao final das duas parábolas, dos dois ensinamentos, tanto em Mateus quanto em Lucas, ele vai finalizar dizendo: esses que foram convidados, nenhum deles entrará no meu reino. Por quê? É o que a gente vai discutir agora um pouquinho. Se nós podemos aplicar na história do povo judeu o convite que é feito a eles, né, para que acompanhem os ensinos relacionados à prática da caridade, né, a ajuda mútua, que está presente na narrativa de diversos profetas do Antigo Testamento, né, nós também podemos aplicar a nossa tarefa como espíritas ou como aqueles que têm uma compreensão maior a respeito da missão como espírita. Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, está presente lá no volume 5, onde ele discute pormenorizadamente essas parábolas. Ele vai nos dizer o seguinte: no campo humano, em geral, evidente trata-se da vida espiritual em contraposição à vida material. Muitos comprometem-se, enquanto na espiritualidade, a realizar trabalhos meritórios no campo do espírito. Alguns são pregadores, outros são servidores da caridade, outros são socorristas de órfãos, atendentes das mesas mediúnicas, escritores, sustentadores financeiros de obras espiritualistas, etc. Mas, em aqui chegando, o mergulho da carne os faz esquecerem as resoluções. Distraídos com os bens móveis e imóveis, com casamentos e compras de fazendas, com construção de apartamentos e de casas de campo confortáveis, e com a modernização do tipo de automóvel e a prosperidade financeira sempre maior, enveredam pelo mundo dos negócios, engolfados em preocupações que aumentam dia a dia. O Senhor envia emissários para recordar-lhes os compromissos, manda verdadeiros convites para banquetes espirituais, e aí manifesta-se o apego material aos benefícios do espírito. O comportamento varia, né? Então, na parábola de Lucas, o que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar a desculpa da aquisição de imóveis, né? Não posso aceitar o convite para o trabalho espiritual, tenho que superintender a construção de minha casa, a desculpa dos bens materiais, não posso comparecer à mesa do banquete do espírito, preciso atender a meus empregos para dar conforto à minha família, a desculpa da vida amorosa, não posso ir, tenho que manter a paz do lar e a esposa ou o marido, não gosta que eu saia, não admite o espiritualismo, ou então preciso atender a esse caso de amor, que é kármico, não tenho tempo de comparecer. Todos os casos amorosos dos espiritualistas são kármicos, né? Bom, conforme é apresentado, são enumerados os bens da terra, né? Os elementos materiais correspondentes ao corpo físico. Os bens animais, para a movimentação do veículo, que correspondem às sensações. São escolhidos, então, pelo Senhor quem? Né? Os mendigos, ou seja, aqueles que não possuem bens terrenos e, portanto, simbolicamente são desapegados, né? Os aleijados, isto é, os que dominaram as sensações a ponto de não terem mais certos membros vivos.
Os cegos, aqueles que não têm mais olhos físicos para contemplar as coisas materiais e podem, por isso, ensimesmar-se na meditação. E por fim, os coxos, né? Os que não mais correm atrás de bens e riquezas. Esses são, afinal, convidados, quando aqueles que deveriam ter aceito os convites, né? Não o fazem. Aí nós somos alertados para um princípio que ele é muito importante, né? O princípio de que ninguém é indispensável. A espiritualidade ela não trabalha com sorte, né? É claro que ela vai, em muitos casos, depender da situação em que se encontra uma determinada sociedade para empreender um ensinamento, para empreender um rito de progresso. É o que acontece, por exemplo, com a codificação kardeciana, né? Kardec ele reencarna numa nação, num local onde era possível ele trazer os ensinamentos que trouxe. Se ele provavelmente tivesse encarnado 100 anos antes, ainda que na França, ele seria queimado vivo, seria morto, porque os ensinamentos que ele trazia, né, aquele que ele codificava, eles não seriam aceitos por aquela população, por aquela sociedade, né? 200 anos, 300 anos, pior ainda. Então, a comunicação, né, o início da codificação, ela ocorre nesse sentido. E ela não foi apresentada apenas na França, ela começa nos Estados Unidos. Em alguns jornais ingleses, por exemplo, na década de 1840, apontavam os Estados Unidos como o local onde todos os dias nascia uma nova religião. E é curioso, porque a comunicação que é trazida para as irmãs Fox ocorre numa região dos Estados Unidos, a região de Nova York, onde vão surgir no mesmo período, né, com variações alguns anos antes, alguns anos depois, um grande número de religiões que nós conhecemos hoje, né? Testemunhas de Jeová surgem nessa mesma região. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também surge nessa mesma região. Então, havia, né, uma preocupação religiosa, um envolvimento religioso, que os americanos chamavam de segundo grande despertar. E onde... Mas essa é uma sociedade que ela talvez ainda não estivesse preparada, né, para decodificar todos os ensinamentos necessários, trazidos pela espiritualidade. Tanto é assim que o destino das irmãs Fox é muito variável, né? Uma começa a utilizar das comunicações, inclusive, para ter remuneração, a outra vai para a Inglaterra. Essa mensagem ela chega primeiro na Inglaterra, antes de chegar na França. Ela vai se espalhar pela Inglaterra, vão surgir diversas sociedades, chamadas de sociedades de estudos psicológicos, né? Mas essa também ainda não era uma sociedade que estivesse preparada, talvez pelo seu grande desenvolvimento material na ocasião, né? A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, né? Tanto é assim que as sociedades espiritualistas que se formam na Inglaterra, elas nunca aceitaram o princípio da reencarnação. E sem o princípio da reencarnação, não é possível entender os ensinamentos trazidos por Jesus, os ensinamentos trazidos pela espiritualidade. Só alguns anos depois, o intervalo em torno de 10 anos, é que isso vai chegar na França, né? E aí vai cair na mão de um pedagogo, de um cientista, né? De um educador, né? Allan Kardec. E a preocupação dele, o que leva Kardec a fazer as suas pesquisas, né? É justamente uma preocupação de cunho científico. Ele diz: mesas não pensam, mesas não podem produzir raciocínio. Se há uma mensagem inteligente por trás de todas essas mensagens, é porque tem uma inteligência por trás disso. Então a espiritualidade, ela não trabalha com a sorte, ela não entrega uma missão, né, uma tarefa menos importante ou mais importante, ela não fica da dependência, né? Ela vai ter sempre um grande número de opções. Se Kardec não tivesse aceito a missão de ser o codificador da doutrina espírita,
Havia outros elementos que seriam capazes de fazê-lo, né? Leon Denis, Camille Flammarion, né? Gabriel Delany e tantos outros que estiveram também em condições, ou seja, ele poderia não ter aceito, né? E ele traz uma missão que é uma missão bastante dura, porque logo no início em que ele se propõe a fazer, né? A escrever as mensagens que são trazidas pela espiritualidade, ele recebe de um dos seus espíritos instrutores a seguinte informação: você vai viver pouco, você viverá apenas o necessário para que você complete a obra da codificação. E é justamente isso que acontece, né? No intervalo de pouco mais de 10 anos, entre 1855 e 1869, 14 anos no total, quando ele termina de escrever a Gênesis, em 1868, está fazendo algumas revisões, né? Um dia ele acorda para trabalhar, sofre um aneurisma e morre, né? Ou seja, aquilo que a espiritualidade havia informado para ele realmente acontece, mas ele já sabia disso desde o início, né? Então, assim, isso só aumenta ainda mais o papel importantíssimo que Allan Kardec teve na codificação espírita, né? Mas o que Pastorino nos chama a atenção é justamente isso: ninguém é indispensável. Se aqueles que foram convidados, eles não aceitarem a tarefa, né, se eles não se propuserem a desempenhar aquilo que a espiritualidade os convoca, outros serão convidados. Ainda que esses outros tenham talvez uma intelectualidade menor, né, ou que sejam deficientes de algum tipo de princípio moral, mas esses, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, eles vão dar andamento ao trabalho. Como eu disse no início, eu sou pesquisador da história do Espiritismo, e ainda no doutorado nós fizemos um levantamento das casas espíritas no Rio de Janeiro. É um levantamento muito difícil de ser realizado, porque existem poucas referências, né? As referências que nós vamos buscar são as referências presentes em jornais. Até o final do século XIX, os primeiros anos no início do século XX, praticamente a única referência com relação à existência de casas espíritas, elas estão presentes no jornal chamado Reformador, que todos vocês devem conhecer. Depois, na primeira década até a década de 1930, vão surgir diversos outros jornais, né, no Rio de Janeiro, dando conta de casas espíritas que são abertas, das dificuldades que elas atravessam, a grande perseguição que os espíritas sofrem, né? E são perseguições assim de todas as matizes, produzidas por elementos que ocupam posições privilegiadas dentro da sociedade, né? E apesar de todas essas dificuldades, de todas essas perseguições, esses que a parábola talvez se refira como os coxos, os mancos, né? Os deficientes, eles não desistem da tarefa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês apenas uma citação que é de um médico que tinha um papel muito relevante na sociedade carioca do início do século XX, chamado Xavier de Oliveira. Xavier de Oliveira foi um dos psiquiatras, né, que comandavam o trabalho psiquiátrico no Rio de Janeiro, trabalho esse que ele é totalmente modificado a partir de 1899, quando o Hospício Pedro II é transformado em Hospício Nacional de Alienados, né? Ele é professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e ele produz a seguinte declaração: o livro dos médiuns de Allan Kardec é o tóxico com que se envenenam todos os dias os débeis mentais, futuros hóspedes dos asilos de insanos. Leem-no, assimilam-no, incluem a essência diabólica do que é composto, caldeiam os conhecimentos nele adquiridos nas sessões espíritas e com o delírio mediúnico que geralmente vem a entreter esses tarados, só tem dois caminhos a seguir: ou mais um médium convicto e convincente ganham as macumbas do Rio,
ou mais um psicopata ganham os manicômios desta capital. Isso não é um fato isolado, isto é, não é um médico dando uma declaração. O pensamento médico no Rio de Janeiro do início do século XX trouxe para o pensamento, para a formação dos médicos, né, a ideia de que o espiritismo era uma doença mental. Henrique Roxo também foi professor da Faculdade de Medicina, né, foi professor de Xavier de Oliveira. Ele vai definir uma doença mental, ele vai caracterizar, ele vai fazer aquilo que nós chamamos de uma nosologia, né, uma descrição de uma doença mental, se referindo ao espiritismo. Ele vai chamar essa doença mental de um tipo de delírio, né? Ele se refere a um delírio provocado pela presença, né? Pela frequência de pessoas às sessões de espiritismo, né? Ele descreve essa doença, né? Ele vai chamar esse delírio relacionado à ligação, né, de pessoas às casas espíritas, né? E vai dizer que essa frequência, né, esse relacionamento que vai levar as pessoas à loucura. Ele vai chamar isso de delírio espírita episódico e vai descrever essa doença da seguinte forma: uma doença mental que se caracteriza por um delírio que surge de repente em consequência de um choque emotivo, o qual se fundamenta em alucinações e é pouco duradoura, tendo, no entanto, a capacidade de se repetir com relativa facilidade. Comumente se desenvolve pela frequência de sessões de espiritismo, né? Leonídio Ribeiro, que vai escrever uma obra chamada Espiritismo no Brasil, ele vai além disso, né? Ele reúne, né, em entrevista a um jornal de grande circulação na época, ele vai dizer: os jornalistas deveriam se recusar a divulgar notícias sobre o espiritismo, enquanto a polícia fecharia os centros mais perigosos, os médiuns seriam enviados ao Hospício Nacional de Alienados para observação médica, e se após os exames de sanidade mental fossem considerados loucos, eram internados. Os outros charlatães seriam presos como elementos perigosos à sociedade. Ele afirma também que o que os espíritas atribuem à intervenção de espíritos seria o produto de sugestões, dissociações psíquicas e afloramento do subconsciente. Para eles, tais fenômenos ocorrem em indivíduos já psicóticos que passam a incorporar motivos espíritas em seu quadro de sintomas. Então, como a gente vê, esses que aceitam o convite, né, de abraçar a doutrina espírita, de colocar a prática espírita em ação, eles sofrem ataques de todos os lados. Não é só a medicina, é também a igreja. A igreja, ela produziu em 1915 duas pastorais, uma no Rio de Janeiro, numa reunião. Nessa ocasião, a organização da igreja no Brasil, ela se dividia em duas áreas, né? Havia a área do norte do Brasil e a do sul do Brasil. Então há uma reunião em 1915 na cidade de Friburgo. Eles produzem uma pastoral com instruções aos padres e aos bispos para que combatesse, né, de forma veemente todo tipo de trabalho espírita que fosse desenvolvido. Ainda na cidade de Friburgo, onde o espiritismo ele começa a se desenvolver ainda no final do século XIX, né, um dos representantes do espiritismo na cidade, que era um vereador, eles começam uma grande campanha, né, junto à população de Friburgo, pedindo assistência para a construção de orfanatos, para a construção de trabalhos de assistência a idosos. E ele recebe uma visita de um bispo da cidade,
que diz para ele, relata para ele a seguinte mensagem que ele teria recebido, né? Ele disse: olha, eu recebi instruções lá de baixo, né? Ele está em Friburgo, lá no Alto da Serra, ele está se referindo ao Rio de Janeiro, que é para que os espíritas parem de fazer o trabalho que eles estão fazendo aqui, ou a ação da igreja será bastante contundente. E esse espírita responde para ele dizendo: o problema todo é que eu recebi instruções lá de cima dizendo que não é para nós pararmos, né? Esses personagens, eles passaram por cima de todas as desculpas possíveis. Eles abriram mão dos benefícios materiais, muitos deles, né, comprometeram inclusive a sua vida em família, né, abandonaram riquezas e se dedicaram ao trabalho ao próximo. Essa é uma perspectiva bastante difícil, porque o Hospital Nacional de Alienados, ele começa a internar pessoas, a partir de 1917 principalmente, pessoas identificadas por uma chamada espiritopatia, né? Ou seja, uma doença mental provocada pelo espiritismo. Apenas para que vocês tenham uma noção, em 1921, por exemplo, havia 1.416 internados no Hospício Nacional de Alienados. Desses 1.416, 135 estavam internados porque, segundo os médicos, eles tinham uma doença mental chamada de espiritopatia. Já em 1928, dos 2.054 internos, 183 estavam lá pelo mesmo motivo, né? Em 1923, dos 1.505 internos, 217 haviam sido identificados como doentes mentais por conta de serem espíritas, né? Isso nos mostra que, ao longo dessa caminhada, os espíritas sofreram bastante. Foram agredidos, foram caluniados, foram acusados de todo tipo de coisa, né? De doença mental a charlatanismo, né? De mentiras, mas eles perseveraram. E o levantamento que nós fizemos com relação às casas espíritas que foram constituídas no Rio de Janeiro, pelo menos entre 1900 e 1930, é que a grande maioria, né, mais de 80% das casas que sobreviveram até os dias de hoje, porque a grande maioria fechou, né, foram casas que fizeram sempre um grande trabalho de caridade, seja entregando a bolsa, seja fazendo cura, né, seja montando escolas. A partir de 1919 vão surgir no Rio de Janeiro diversas entidades, algumas que estão presentes até os dias de hoje. O Abrigo Teresa de Jesus é um deles, a Casa de Luciá é outro, né? A Casa de Anália Franco também, né? Assim, além das instituições voltadas para o atendimento de idosos, de escolas, ou seja, a caridade sempre foi a prática que nos identificou como espíritas. É importante a gente lembrar o que diz a parábola, né? No texto citado por Mateus, ao final da parábola, o Senhor, né, o rei, ele se surpreende e pergunta a um daqueles que foram chamados a participar lá do banquete por que ele não vestia a túnica nupcial, ou seja, por que ele não estava devidamente vestido, né? E é uma pergunta estranha, porque afinal de contas o próprio texto diz que foram chamados os bons e os maus, né? Porque apenas aquele. Como que foi possível identificar? Isso está presente no nosso perispírito, né? O nosso perispírito, ele traz conosco marcas que nos identificam, né? Identificam os nossos pensamentos, identificam o nosso interior. Não basta apenas nós dizermos que somos espíritas. É necessário que nós possamos incorporar no nosso dia a dia, no nosso perispírito, o que é ser espírita. E isso se resume a aprender a amar. Quando nós aprendemos a amar, nós promovemos dentro de nós uma revolução, uma modificação muito grande. Aprendemos a amar sem nos preocuparmos, porque o verbo amar, ele significa isso, ir ao encontro de outro ou de alguém,
sem esperar recompensas, sem esperar retribuição. Esse aprendizado, ele promove dentro de nós uma mudança completa, porque nós não amamos apenas aqueles que gostamos, nós amamos aqueles que são diferentes, aqueles que têm uma sexualidade diferente, aquele que tem uma cor diferente, aquele que pensa diferente. Esse é o nosso processo de aprendizado de amar. Não significa que nós obrigatoriamente tenhamos que tê-lo concluído, porque a reencarnação é que vai trazer essa capacidade para a gente, mas que nós tenhamos dentro de nós o intuito de aprendermos a amar. Então, para a gente terminar, que nós possamos ser, e nós somos com certeza, aqueles coxos, né, aqueles mendigos, aqueles que abandonaram ou que deixaram de lado as suas preocupações materiais, mas que acima de tudo o nosso perispírito, a nossa afeição, ela esteja repleta do amor que Jesus nos ensinou. Muita paz a todos.